Olá, sou professora Cláudia Padovese Fonseca, da Universidade de Brasília. Hoje nós vamos falar sobre a origem e tipos de lagos. Aqui nessa imagem ao fundo temos os lagos temporários das dunas formadas pelos lençóis maranhenses. Quando falamos de lago, especialmente lagos naturais, nós temos uma delimitação bem determinada. Você visualiza a área de superfície do lago e a sua margem como está sendo rodeada. Nesta fotografia, nós visualizamos uma vegetação de coníferas rodeando um lago natural. Um lago natural, ele pode ter várias origens. Em termos conceituais, um lago é uma massa de água localizada numa depressão aproximadamente fechada em cada lado do solo e não possui conexão direta com os oceanos. Nesta imagem ao lado, estamos vendo uma bromélia, uma bromeliácea, que é a família dos abacaxis, e com as suas folhas bastante duras, revestidas de uma cera, nós temos a condição de acúmulo de água no seu interior, formando um pequeno lago. Esse lago ele é chamado de fitotelmo, que pode conter tanto condições físicas e químicas da água, como oxigênio dissolvido, temperatura, como também algumas espécies associadas a este pequeno lago, como algas, zooplâncton ou até mesmo anfíbios. Então, nesse caso, nós temos o que, num lago, tamanho não é um critério. Os lagos, eles podem ter origem tectônica, que são lagos de antigos vulcões, que a água ela vai preencher o buraco desse antigo vulcão. Então, nesse caso, o lago, eles são pequenos, relativamente fundos, de forma esférica regular, com ausência de entradas e saídas, e alimentados essencialmente pela chuva, e por causa disso eles têm uma baixa produção orgânica, então eles são oligotróficos. Os lagos também podem ter origem de represamento, que são deslizamentos naturais. Nesse caso, eles têm a profundidade e tamanho variáveis, porque depende da geologia local e do relevo da região. Geralmente eles são dendríticos, então a sua margem é bastante sinuosa. E o regime hidrológico da região variável, que depende da conexão com o rio. Então, esses lagos, eles são formados e têm a sua conexão ou não com o rio. Há também o represamento artificial, que são reservatórios que interceptam o curso de um rio. Nesse caso, a profundidade e o tamanho é variável de acordo com o planejamento humano. Geralmente são dendríticos, ou seja, são bastante sinuosos as suas margens, bem como
também tem um regime hidrológico estável, que depende das diretrizes técnicas daquele reservatório. Ao represamento feito pelo castor no hemisfério norte, sendo, nesse caso, natural biótico. Então, ele faz uma represa e o pessoal que trabalha na parte rural aproveita esse represamento para diversos fins, como criação de alguns organismos, como peixes, piscicultura, como também formação de lagos para água para abastecimento ou mesmo água para os animais que estão na região. Outra forma de origem de lagos é pela erosão pelo gelo. Então, nós temos vários lagos formados no período glacial, como a glaciação em montanhas altas no norte da Itália, formando vários lagos, e o período glacial na Finlândia, que são lagos naquela região chamada de fiordes. Então, esses lagos têm características limnológicas bem diferentes. Os lagos, se eles estão situados numa mesma região, eles são chamados de distritos de lagos, que são formados por deslizamentos ou durante a última glaciação, como na região da Alemanha, aqui nessa figura acima, ou mesmo no Vale do Rio Doce, no Brasil, que são similares. As consequências ecológicas em termos de biodiversidade depende da sua conectividade. O distrito de lagos, então, eles podem ser formados tanto de origem glacial, como de origem vulcânica, ou mesmo de origem sedimentar. Então, independe da sua origem, você tem essa conformação chamada de distrito de lagos. Aqui nós estamos vendo um distrito de lagos na região montanhosa da Inglaterra, que são lagos formados por vulcões extintos, então de origem tectônica. Então, este é um exemplo de distrito de lagos, que são lagos formados numa mesma região e, nesse caso, de origem vulcânica. Os lagos também podem ser formados pela erosão da água, que são chamados lagos de meandros. Esses lagos, eles podem estar conectados ao rio principal ou mesmo ficar mais isolados em áreas mais distantes ao rio que se formou. A conexão hidrológica, então, é direta com o rio ou através de água subterrânea. Os lagos também podem ser originados pela erosão do vento, como as lagoas de Vilas e lagoas de Patos. Como vocês veem aqui, essas lagoas são relativamente naturais, porque elas são formadas também pelas nascentes da região. E tem os elementos de ambientes culturais, então agrega valor à região, já que tem uma natureza paisagística bem interessante. E também elas podem ser usadas para usos múltiplos, como pesca, piscicultura, água para os patos e outros animais da área. Então, esses lagos, que são de origem pela erosão do vento, eles são pequenos e rasos. Só que, se não tivermos cuidado com os esgotos ou os resíduos da região,
eles frequentemente são eutrofizados, pois recebem esgotos. E aqui, nessa imagem, esses lagos que têm origem pelo vento podem ter métodos intensivos de pesca, criação de patos, e se não tivermos o devido cuidado, como eu falei na transparência anterior, ele pode ficar bastante poluído com o crescimento exacerbado, tanto de algas como de macrófitas aquáticas, podendo ficar inacessível para qualquer uso humano. Então, após colocarmos as diversas origens de lagos e as suas características, aqui nessa imagem temos uma imagem bem interessante que tem os lagos naturais do mundo, nenhum do Brasil. Então temos alguns lagos que são bem grandes, né, de área de superfície bem elevada, que são chamados de mares, como o Mar Cáspio ou mesmo o Mar Negro. Só que grande parte da área de superfície dos lagos é pequena. Então, eles são pequenos em termos de área de superfície. Além disso, grande parte dos lagos naturais do mundo, eles são rasos. Então, nós consideramos que os lagos naturais, eles são transientes, ou seja, eles são transitórios na evolução geológica do mundo. A partir da imagem anterior que eu mostrei dos lagos naturais do mundo, nós temos dois resultados principais. Um resultado em que você verifica que grande parte dos lagos são pequenos, são de pequeno porte. E também grande parte dos lagos são rasos. Então, nesse caso, esses lagos eles tendem a morrer, ou seja, a desaparecer na natureza. Então, eles são transientes na paisagem geológica do mundo.